Olá, bom dia, pessoal. Diretor, só baixar um pouquinho o retorno, por favor. Maravilha. E aí, firmes ou não? Vamos continuar, então, finalizar a nossa aula de ontem e depois eu vou falar para você da PEC e do projeto de lei que eu tinha prometido. Até trouxe aqui comigo para ler uns pontos para você ver algumas barbaridades que a gente tem. Vamos voltar aqui, ó. Veja, nós estamos dentro da tutela administrativa do meio ambiente, falamos da política nacional, política estadual, política municipal, os instrumentos da política, né, que estão no artigo 9º, incisos 1º a 13, da Lei 6938/81. E ontem nós começamos a estudar o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental está no artigo 9º, inciso 4º, portanto, dentro desse bloco aqui que você está vendo. Então, ontem nós começamos a ver o licenciamento ambiental, que está no artigo 9º, 4º, quase chegamos ao final, e nós deixamos um trechinho aqui ainda para preencher. Então, veja, natureza jurídica, instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, objetivos do empreendedor é a licença, o nosso é ver a viabilidade, os princípios mais importantes, prevenção, desenvolvimento sustentável. Quando eu devo fazer o licenciamento, você lembra, eu coloquei dispositivo legal, tem que guardar, porque eles copiam na prova. Onde eu faço? Você lembra que até 7 de dezembro de 2011 eu seguia a competência determinada pela Resolução CONAMA 237, e a partir do dia 8 de dezembro entrou uma nova ordem legislativa, que é a Lei Complementar 140, e aí nós colocamos um quadro um pouquinho mais complexo, né, gente? Mas isso tem caído bastante em prova, né? Aquela história de primeiro se é federal, depois se é municipal, finalmente se é estadual. E nós estávamos no item 6 estudando como é que eu faço o licenciamento. Então ontem nós olhamos as 8 etapas e agora eu volto aqui. Por quê? Porque nós temos que fechar esse bloco com isto aqui, ó. Eu vou inserir agora no item 7 exatamente o estudo do segundo instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, o item 7, a gente fala do AIA, é a avaliação de impactos ambientais. Então, alguns alunos, cuidado para não fazer essa confusão, eles falam, AIA não, EIA-RIMA. Não, gente, o EIA-RIMA é um dos estudos que eu apresento para o AIA. O instrumento, ele é denominado assim, avaliação de impactos ambientais. Então, qual é a natureza jurídica da avaliação de impactos ambientais? A natureza jurídica é mais um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Como você viu aqui, ó, o licenciamento é o artigo 9º, inciso 4º. A avaliação de impactos ambientais é o artigo 9º, inciso 3º da Lei 6938/81. Então, veja, quando eu estou licenciando o empreendimento, eu sempre tenho que fazer a avaliação do impacto ambiental que vai acontecer. Você fala, por que vai acontecer? Então, eu estou imaginando que aqui não é o Brasil, né? Estou imaginando que as pessoas façam o licenciamento e depois a empresa funciona. É que nós temos, é que o Brasil é o Brasil, né? Porque a lei, ela não imagina que você está fazendo o licenciamento de algo que já está funcionando. Então, para a lei, nós estamos licenciando algo que vai operar. Por isso que a gente fala assim, olha, eu quero saber o impacto ambiental que vai acontecer. Por isso que o princípio da prevenção é mais importante, como eu falei para você. É o primeirão lá. Por quê? Porque quando eu estou fazendo o licenciamento, eu peço para a empresa um estudo ambiental indicando quais são os impactos que a atividade vai causar. E de acordo com o impacto que vai acontecer, eu exijo medidas antecedentes. Ou para eliminar algum impacto, ou para equilibrar o impacto. Por isso que o princípio da prevenção ele está presente. Porque qual é o princípio que diz o seguinte? Diante de um dano futuro e certo, eu tenho que afastar o que eu posso ou tomar medidas para equilibrar. O instituto é o princípio da prevenção.
Então é isso que eu estou estudando. Ó. Como é que eu faço a avaliação de impactos ambientais? Aqui, ó, exigindo isso aqui. Exigindo estudo ambiental. Veja, está na primeira etapa. Então eu tenho que apontar para o empreendedor qual é o estudo ou estudos que eu preciso para examinar a concessão ou não da licença. Então veja, pessoal, como é que eu faço a avaliação de impactos ambientais? Então, a avaliação de impactos ambientais, ela é feita da seguinte maneira, com a apresentação de estudos ambientais. Somente estudos ambientais podem trazer para mim a avaliação de impactos ambientais. Aí o problema é como é que eu escolho, como é que faz para você definir a definição dos estudos ambientais. Então, deixa eu contar para você como é que isso aqui surgiu. Eu tenho até aqui para ler para você. Deixa eu achar aqui. Sempre trago para contar essa historinha para você. Olha, isso aqui é um exemplo do que aconteceu, hein? Deve ter sido em 1980, por aí. Em 1980, o governo federal, ele autorizou uma hidroelétrica no rio Uatumã, em Presidente Figueiredo, a 150 quilômetros de Manaus, em Baubina. Então, só para você ter uma ideia, isso foi em 80. Isso foi uma autorização, dentre outras 4, 5 que ele deu nesse tempo. Então, ele autorizou uma hidrelétrica no rio Uatumã, em Presidente Figueiredo, 150 quilômetros de Manaus, e quando as comportas dessa hidrelétrica foram fechadas em 87, ela formou o 15º maior lago artificial do mundo. Isso em 87. Ela inundou florestas, uma área de floresta, que hoje, comparativamente, equivale a 15% do território do país Holanda. Então, você imagina o que foi de floresta inundada para essa hidrelétrica. Para oferecer energia elétrica para uma cidade com quantos habitantes, pessoal, você acha? 60 mil. Mas diz que não conseguia gerar energia para mais do que 36 mil pessoas. Então, eu pergunto se isso era razoável. Só que foram mais de 5, hein? Então imagine, você inundar floresta numa área de 15% da Holanda para gerar energia para 60 mil pessoas. Não que as pessoas não mereçam energia, mas tem que ter outra forma menos agressiva ao meio ambiente. Você imagina se a gente fizesse sempre isso, não ia ter mais floresta. Aí começou imagine, né, as ONGs, como é que começaram a... Então houve uma discussão muito grande no país nesse momento. Aí nós fomos aos Estados Unidos, buscar na legislação americana um estudo que lá existia desde 69. Porque as nossas hidrelétricas, por exemplo, elas eram autorizadas sem qualquer estudo ambiental. Foi assim que o estudo ambiental ele entrou no nosso sistema. Então os estudos ambientais, eles entraram no nosso sistema por necessidade. Então nós fomos lá, pegamos um estudo americano similar e introduzimos no nosso sistema. E passamos a exigir o quê? Estudo ambiental para o licenciamento. Paulatinamente isso foi integrando a nossa legislação, até que nós incluímos na Lei 6938/81 os estudos ambientais, portanto a avaliação de impactos ambientais, como um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, veja, você não pode falar licenciamento sem AIA. Então, pode escrever no seu caderno, ó, todo licenciamento tem que ter avaliação de impactos ambientais hoje. Isso é obrigatório. É o nono 4 e o nono 3, sempre. Só que temos um problema. Como é que eu defino o estudo ambiental exigível? Então, sabe que isso aqui trouxe um pouco de confusão, porque lá atrás as normas não indicaram corretamente isto. Veio uma resolução, pessoal. Então, primeiro veio uma resolução CONAMA,
01/86, criando o tal do EIA-RIMA. Então, olha como é que aconteceu na vida. O EIA-RIMA, que você sabe bem, né? Que é um estudo ambiental, é o mais completo de todos. Pessoal, quem criou, quem regrou o EIA-RIMA foi uma resolução CONAMA de 86. E durante algum tempo reinou uma certa confusão. Que confusão? Porque muitos diziam que o único estudo ambiental que deveria ser apresentado no licenciamento era o EIA-RIMA. Por quê? Porque essa resolução só falou de EIA-RIMA. Mas e os outros estudos ambientais? Vamos chegar lá. Depois veio a Constituição Federal de 88, e o que ela colocou no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º? Ela diz o seguinte: toda vez que o empreendimento puder causar significativa degradação, eu tenho que exigir o EIA-RIMA. Puxa vida, então veja que nós fomos caminhando no começo, dando a impressão que só existia esse estudo. E muita gente pensava assim e escrevia assim. Mas está errado. Porque note o que a Constituição falou 2 anos depois. Essa resolução CONAMA 0186 existe até hoje, viu, pessoal? Então, se você quiser saber o que é EIA-RIMA, você vai nessa resolução. O artigo 6º fala o que é o EIA. E o artigo 11 fala o que é o RIMA. É lá que você encontra o EIA-RIMA, é nessa resolução CONAMA 0186. É aí que ele fala o que o EIA-RIMA contempla, o que ele tem que trazer. Daqui a pouco nós vamos examinar, então, esses 2 artigos. Só estou contando a historinha para você, como é que foi, né? Então, de novo, isso aqui é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Nós adicionamos lá na Lei 6938/81. Os estudos ambientais, eles é que trazem para a gente a avaliação de impactos ambientais. Mas como é que foi essa caminhada para chegar hoje, do jeito que eu vou colocar para você, que você tem que guardar? Então, quando chegou lá em 86, como eu falei para você, veio essa resolução CONAMA 086 e só falou de EIA-RIMA. E aí qual foi a impressão que causou, como eu falei para você? Só existe o tal do EIA-RIMA. Então muitos escreveram assim, muitos entendiam assim. Aí a Constituição Federal vem 2 anos depois e reforça essa ideia. Por quê? Porque ela só fala de EIA-RIMA. Pode ver o 225, parágrafo 1º, inciso 4º. Ela não fala de outro. Quem consertou tudo isso, pessoal, foi a resolução CONAMA 237. Então, isto aqui que você tem que guardar. A resolução CONAMA 23797, que é a resolução que foi editada pelo CONAMA para regrar licenciamento ambiental, ela vem no artigo 3º caput e ela fala o seguinte. Presta bem atenção que isso aqui cai em prova. Ela diz assim, ó, se você estiver fazendo licenciamento de um empreendimento, de uma obra, de uma atividade, que causa ou puder causar significativa degradação ambiental, você fala, mas o que é significativa? Não tem, né, pessoal? Não existe definição do que é significativa. Isso aqui é aberto e o órgão ambiental é ele que faz o exame para avaliar. Então, vamos pôr o que está na resolução CONAMA. Ela diz o seguinte, se o empreendimento, obra ou atividade que você está licenciando causar ou puder causar significativa degradação ambiental, o estudo ambiental a ser exigido é o estudo de impacto ambiental, seguido do relatório de impacto ambiental. Você fala, Luiz, mas ela copiou exatamente o texto constitucional. Sim, se você notar, isso aqui é o que está na Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º. Ela simplesmente copiou o que a Constituição diz. Só que ela fez o favor de consertar, né? Porque ela disse no parágrafo único. E nos outros casos? Quais são os outros casos, pessoal? Quando não houver significativa degradação. Então a gente fala nos casos de baixo impacto ou médio impacto. Então nos casos de baixo impacto ou médio impacto, ela disse, o órgão licenciador
definirá qual é o estudo ou estudos que devem ser apresentados. Aí cada órgão licenciador vai indicar, preciso destes. É assim que está na nossa legislação. Agora sim, eu tenho então a orientação definitiva. Então, quando você chega e a sua obra, atividade ou empreendimento puder causar significativa degradação, o estudo a ser exigido é o EIA-RIMA. Nos outros casos, quando eu tiver baixo ou médio impacto, cada órgão licenciador tem os seus estudos pertinentes. Por isso que é difícil, né? Porque no Brasil, eu já parei de contar, mas já cheguei a contar mais de 70 diferentes. Então, cada estado, cada município na sua legislação pode criar estudos diferentes, com nomes diferentes. Então, não é igual no Brasil inteiro. Você não pode falar assim, o estudo de médio impacto de São Paulo é igual ao estudo de médio impacto de Pernambuco. Tem que olhar a legislação. E a legislação muda muito. Então, sabe o único que é igual no Brasil inteiro? É o EIA-RIMA. O resto tudo é diferente. Então, isso você tem que guardar, pessoal. Então, o que você tem que guardar? Todo licenciamento tem que fazer avaliação de impactos ambientais. Todo. Como é que eu faço a avaliação de impactos ambientais? Apresentando estudos ambientais. Como é que eu defino o estudo ambiental ou estudos a serem apresentados? Dessa maneira que está no artigo 3º da resolução. Se for um caso de significativa degradação, EIA-RIMA não tem discussão. Se não for caso de significativa degradação, o órgão licenciador vai definir qual é o estudo ou estudos pertinentes. Deu para entender isso? Dúvida? Mas temos alguns pontos a considerar, né? Veja, tudo isso aqui é feito pelo órgão ambiental. Ele que define. E tem hora que você não concorda, hein? Então eu quero que você vá pensando em casos práticos. Vamos imaginar a outra coisa, viu, pessoal? Você percebeu que eu falei em baixo e médio impacto, não falei? E eu usei a expressão alto impacto. Então não tem alto impacto no direito ambiental brasileiro, hein? Não existe. A Constituição fala significativa degradação. Então é assim, baixo impacto, médio impacto, significativa degradação. A significativa degradação seria o alto impacto, mas não existe esse termo. Não existe esse termo na nossa legislação. Então, quando você tem um empreendimento, eu vou dar um exemplo aqui para você, tá? Exemplo, hein? Então, vou pedir desculpas aí para o pessoal das unidades, queridos amigos das unidades, né? Deixa eu colocar aqui só um exemplo aqui de São Paulo para você ter uma ideia. Se eu estiver fazendo um licenciamento estadual, eu tenho que seguir as normas estaduais. Então, eu chego lá na CETESB, vamos imaginar que eu estou, né, fazendo o licenciamento na CETESB. Chego lá, bom dia, quero fazer o licenciamento, beleza, me traga o projeto, me traga documentos e os estudos ambientais. Então, as normas do Estado de São Paulo dizem, temos 3 estudos ambientais. Se você chegar lá na CETESB e ele identificar que o caso é de significativa degradação, ele pede o EIA-RIMA. Esse não tem outro jeito. E se ele entender que é baixo impacto ambiental? O estudo ambiental chama EAS, Estudo Ambiental Simplificado. Esse é o nome do estudo ambiental para baixo impacto no estado de São Paulo. E se for médio impacto, aqui chama RAP, Relatório Ambiental Preliminar. Então, quando você faz o licenciamento estadual, você tem, então, 3 possíveis estudos. Você fala, mas onde que eu examino isto? Você vai examinar isso por uma resolução que nós temos, da Secretaria do Meio Ambiente. Por isso que você tem que olhar a legislação. A resolução que nós seguimos é a 49 de 2014. Então, eu tenho uma resolução estadual da Secretaria do Meio Ambiente, 49 de 2014, que diz isto, EAS, RAP ou EIA-RIMA. Baixo impacto, médio impacto, significativa degradação.
Agora, só para comparar, imagine que você chega para fazer o licenciamento municipal. Então, você está na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, você está no outro lugar, é licenciamento municipal. O licenciamento municipal, nós usamos, olha aqui, o licenciamento municipal, nós usamos a resolução número 170/2014. Então, aqui é a resolução Secretaria do Meio Ambiente, 49/2014. Aqui é a resolução 170/2014 de um órgão dentro da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Secretaria Municipal, chamado CADES. Sabe como é que é nessa resolução? Vou pôr aqui em azul, tá? EAS é igualzinho, EVA, eles já mudaram. EIA rima. Então, veja, quando você está no município de São Paulo, se for baixo impacto, ele pede o estudo ambiental simplificado. Se for médio impacto, ele chama de EVA, Estudo de Viabilidade Ambiental. Já é diferente. E o EIA rima não muda nunca. Estudando a legislação do Rio de Janeiro, você vê que agora eu estou craque. Olha aqui, pessoal. Eu vou achar aqui onde estão os estudos. Licenciamento. Aqui, ó. Olha no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu só tenho 2 estudos, eles não trabalham com 3. Ele chama de relatório ambiental simplificado. Então, ó, vou colocar no Rio aqui em vermelho. Licenciamento estadual no Rio. Relatório ambiental simplificado ou EIA-RIMA. Então eles chamam de RAS. Veja, então eles colocaram em 2 estudos só. Então, quando tem significativa degradação, é EIA-RIMA. Quando é médio e baixo impacto, é o RAS, Relatório Ambiental Simplificado, que está numa lei estadual. Então, ele fala, o Relatório Ambiental Simplificado, este estudo poderá ser utilizado no lugar de EIA-RIMA, quando o INEA, que é o órgão estadual, concluir que não há significativa degradação ambiental. Então, é assim que você tem que fazer. Mas cada estado tem a sua conformação. Então, eu estou dando alguns exemplos, só para você entender. Se você for ao estado... Sabe a única coisa que nunca muda, gente? É a bola da direita. O que nunca vai mudar no país? A bola da direita. Isso nunca eles vão mudar. Bom, aí para você é direita, né? Ou não? É. Ah lá, aquela ali não muda nunca, pode ser na Paraíba, pode ser no Amazonas, sempre vai ser EIA-RIMA. De lá para cá, aí cada um tem o seu. Você já viu com mais de 3 já? Se não me engano, no estado do Ceará, acho que tinham 4 estudos. É que a gente vai dando aula, pessoal, e depois chega no ano seguinte, às vezes eles mudaram. Você vê, ó. Tá vendo o nosso CADES aí, o municipal? Até 2014 era diferente. Então, em 2014 eles mudaram e deixaram desse jeito. Por isso que você tem que, cada semestre, mais ou menos, você tem que olhar. Senão você está dando, às vezes, a aula errada. Sempre você tem que olhar. Por quê? Porque ele muda muito, né? Por isso que eu sempre falo, olha, quando você for fazer algum concurso que o ambiental é forte e tal, vem fazer o reta final com a gente. Por quê? Porque quando eu vou dar o reta final, o que eu faço 15 dias antes? Eu entro na legislação e leio inteira. E aí eu digo, olha, isso aqui mudou, isso aqui era assim, ficou assado. E de vez em quando eu sofro, viu? Sem falar no Estado, mas outro dia eu entrei no site de um órgão estadual ambiental e tinha legislação revogada de 2 anos que eles não tinham tirado. Ah, meu Deus! A sorte é que a gente fuça, né? Então estava lá, legislação aplicável, tinha lá. Eu fui olhar, porque eu não fico só olhando no site, eu pego e vou olhar. Estava lá revogada. Aí eu mandei lá um e-mail para eles dizendo, escuta, como é que vocês mantêm uma legislação revogada há 1 ano e 8 meses? Quer dizer, o aluno que entra, mesmo do seu estado, ele se ferra. Ele acha que é de um jeito e de outro. E a gente também, né, gente?
Que a gente faz a pesquisa tudo entrando nos sites para dar uma olhadinha. A gente tem um certo, como eu falei para você, a gente tem uma certa, né, um certo conhecimento, uma certa prática, consegue se virar. Você entendeu como é difícil? Então veja, eu quero que você entenda o seguinte, se você vai fazer um concurso estadual, por exemplo, quero fazer o concurso de MP no Rio Grande do Sul, vai lá que eles têm uns estudos diferentes. Se o examinador colocar 2, 3 questões de coisas locais, você saiu fora do concurso. Às vezes é coisa simples e você não consegue responder. Porque não é difícil guardar, né? Tá vendo? Matou então, pessoal? Então veja, ó, com isso eu concluo com você, como eu era proposta, você viu que não dava para acabar na aula de ontem tão rapidamente, né? Ia ficar uma explicação bem... Então veja, pessoal, todo licenciamento você tem que apresentar estudos ambientais. Todo licenciamento exige isso. Para definir os estudos ambientais, você tem que decorar esse artigo 3º. Decorar mesmo, que cai na prova. Se for significativa degradação, é o EIA-RIMA. Se for caso de médio, baixo impacto, cada órgão licenciador... Só que o órgão licenciador não pode inventar, né, gente? Isso que eu quero que você entenda. Note você que tudo que eu coloquei para você tem resolução. Aqui no Rio de Janeiro é uma lei estadual. Então você tem as resoluções, leis estaduais. Ah, olha aqui, depois a regulamentação no Rio foi feita pela resolução CONEMA 29 de 2011. Então esse relatório está previsto na lei estadual, né, no Rio, 1356 de 88, depois a regulamentação é feita pela resolução CONEMA 29 de 2011. Então veja, eu não posso inventar um estudo. O estudo está na legislação. Bom, aí eu pergunto, pessoal, só para que você entenda e não ficar uma aula só teórica. Vamos imaginar que você está seguindo um licenciamento ambiental aqui no estado de São Paulo, tá? Como eu fiz quantas vezes na minha vida. E aí o órgão ambiental diz, foi exigido o RAP. O que ele está dizendo? Que ele avaliou que o impacto ambiental é de grau médio. E os seus técnicos que trabalham com você dizem, pelo amor de Deus, isso aqui afeta até as hostes celestiais. Como é que você faz? Aí ele pergunta a você, doutor, o que o senhor faz se você estiver lá? O órgão ambiental avaliou que é médio impacto, o senhor avalia pelos seus técnicos que é significativa degradação. O que você faz? Primeira coisa é fazer uma reunião rápida. Em uma semana você tem que convocar. Aí você vai dizer, senhor órgão ambiental, por que o senhor pediu o RAP? Por causa disso. Aí você chama os seus técnicos que estão ali na reunião e diz, explique por que a gente entende que é o caso de EIA-RIMA. Por causa disso. Se houver uma composição na hora, você lavra um TAC, o órgão ambiental exige o EIA-RIMA, acabou. Você conseguiu resolver num TAC. E se eles disserem, não vamos alterar. Eu pergunto, o MP pode determinar, a CETESB, determina que o órgão exija o EIA-RIMA? Pode ser isso? Podemos fazer isso ou não? De jeito nenhum. Não tem poder de polícia, não tem hierarquia sobre o órgão. O que você faz então? Você recomenda. Você fala, olha, eu recomendo que peça o EIA-RIMA e eu dou 15 dias para vocês decidirem se vão exigir EIA-RIMA ou não. Recomendação. E se não pedir EIA-RIMA, eu vou em juízo. Agora, não fala que vai e não vai, hein? Pelo amor de Deus, hein? Promotor não tem meias palavras, hein? Promotor nunca tem meias palavras, né? Não fica falando, eu vou fazer tal coisa e não faz. Desmoraliza, você fica lá no chão. Se você não tem certeza do que vai fazer, fique quieto. Não fale nada. Se você disser, eu vou entrar em juízo, a hora que você fecha a porta, no final da reunião, o que você começa a fazer? A inicial. Começa a fazer já a inicial. E espera os 15 dias que você deu para eles decidirem. Daí 15 dias você cobra formalmente a resposta. Senhor órgão ambiental, vai exigir a RIMA ou não? Não. Entra com a ação está pronta. Você vai discutir em juízo a necessidade de RIMA. É assim que funciona. Então, quantas reuniões? Olha, eu fazia umas 10 reuniões por semana. Eu gosto de fazer reunião. Eu chamo todo mundo e explico, olha, eu vou fazer isto, vai acontecer isto. Eu sou muito aberto
E eu gosto de fazer TAC. Por quê? Porque se eu faço o termo de ajustamento de conduta, eu pulo o processo de conhecimento, gente. A gente tenta convencer administrativamente para consertar o problema. Mas vale a pena? Não, vale a pena. Se for um caso urgentíssimo, aí você vai em juízo, pede uma tutela provisória. Mas se for uma situação que dá para esperar 15 dias, 20, por que não? Um dos maiores casos da minha vida eu resolvi com TAC. Quantas reuniões eu fiz? Chuta. Ninguém acreditava. 17. Mas por que você fez 17? Porque eu percebi que eu ia fazer. Então eu fiz 17 reuniões em 10 meses. No final da 17ª, o secretário estadual veio assinar o TAC. Olha, consegui que o secretário estadual aqui de São Paulo viesse assinar o TAC. Então, uma ação civil pública ia demorar 20 anos, eu resolvi em 10 meses. Então vale a pena. Agora, se você nota realmente que aquilo não vai ter desdobramento positivo nenhum, então você faz uma só para mostrar o seu posicionamento. Se falar não, você sabe que aquilo não vai virar mesmo, entra com ação. Às vezes você faz TAC em juízo, porque para quem, né, não se lembra, é possível fazer um termo de ajustamento de conduta com ação proposta. A diferença é que este acordo vai ser homologado pelo juiz. Enquanto que se eu fizer um TAC no inquérito civil, eu arquivo, a homologação é feita pelo Conselho Superior e o caso está encerrado. É a diferença. Se era uma ação civil pública, o juiz vai ter que homologar. E aí a ação está resolvida. Você resolveu o mérito, porque você fez acordo. Está tudo lá estabelecido. Bom, para finalizar então, pessoal, o tal do EIA-RIMA, né? Porque o EIA-RIMA é o mais importante. Como eu falei para você, ele surgiu na resolução CONAMA 01/86. Então, o estudo de impacto ambiental pode vir na sua prova um pezinho no meio, assim, ó. Na sua prova pode aparecer EPIA, porque é estudo prévio, o P é de prévio de impacto ambiental. Ele está definido no artigo 6º dessa resolução CONAMA. Então, outro dia caiu isso numa prova federal. Eles perguntaram, estou até pegando aqui a resolução, não lembro que foi uma prova de magistratura ou Ministério Público, mas eles perguntaram qual era o conteúdo do EIA. E eles disseram lá, então eles estavam discutindo o conteúdo do EIA. E eles queriam lá a afirmação incorreta. E a afirmação incorreta estava aqui com base na linha C do inciso 1º, que ele falava que eu não posso analisar os impactos aos bens de natureza cultural, aos bens de natureza socioeconômica. Sim, olha o que diz aqui o artigo 6º. Então, o artigo 6º ele fala que quando você faz o estudo do impacto ambiental, você tem que analisar o impacto no meio físico, no meio biológico e no meio socioeconômico. Então ele fala aqui, ó, artigo 6º, o estudo de impacto ambiental deverá ter no mínimo o seguinte, inciso 1º, um diagnóstico ambiental da área. Então, quando você faz o estudo do impacto ambiental, você tem que fazer um diagnóstico ambiental da área do empreendimento, compreendendo o meio físico, aí você vai analisar subsolo, água, ar, etc. e tal, o meio biológico, que é fauna e flora, e o meio socioeconômico. Aí ele diz, aqui estarão contemplados, né, olha, os bens de natureza histórico-cultural. Então, veja, você tem sim uma amplitude. Não é só solo, ar, água, fauna e flora que está no meio físico e biológico. No meio socioeconômico você vai ver os aspectos socioeconômicos da região, bens de natureza cultural que vão ser afetados. Então leia, porque eu nunca imaginei que eles iam perguntar com essa profundidade. E outro dia, num concurso federal, eles pediram. Então, qual é a sequência do estudo de impacto ambiental? Primeiro, você faz um diagnóstico ambiental da área, do empreendimento, compreendendo o meio físico, biológico e socioeconômico. Em segundo lugar,
o empreendedor tem que apresentar, presta atenção, ó, os impactos ambientais, para isso que serve, não é? Negativos e positivos. Por isso que eu falo para você que o princípio da prevenção, ele é o primeirão da fila aí. Por quê? Ó? Porque a hora que você me apresenta dizendo, olha, o meu empreendimento vai causar os seguintes impactos ambientais negativos, XYZW, eu já sei qual é o dano que virá. Por isso é que ele tem que apresentar no item 3, é uma sequência, medidas mitigadoras ou, no mínimo, compensatórias. Foi o que eu falei para você. O empreendedor ele é obrigado a dizer para você o seguinte, olha, eu vou conseguir contornar alguns impactos com as seguintes medidas, tarararará. Já quanto aos impactos, tarararará, eu não consigo evitar, mas eu vou compensar. É isto que eu já expliquei para você. Aí que está o princípio de prevenção. Então ele tem que pegar os impactos negativos e apresentar medidas mitigadoras, medidas compensatórias. Para tentar equilibrar. Porque todo empreendimento traz dano ambiental. E por último, como diz aqui o inciso 4º, ele tem que elaborar um programa de acompanhamento e monitoramento. Então ele vai dizer para você como é que ele vai fazer o acompanhamento e o monitoramento da implantação da obra, atividade ou empreendimento. Acompanhamento, monitoramento. Pronto, isto é um estudo do impacto ambiental. Só que custa caro? Caríssimo, né? Quem faz? O empreendedor. Quem paga os técnicos? O empreendedor. Ele contrata, ele paga e ele apresenta. E nós estudamos para ver se o que ele escreveu lá está certo. E aí agora, de novo, um aspecto prático. Meus amigos, vamos imaginar que num estudo do impacto ambiental, o nosso empreendedor apresentou medidas mitigadoras e compensatórias e o órgão ambiental disse, aceito. Aí você, na sua promotoria, você fala, insuficiente. O que você faz? Reunião. Órgão ambiental, por que você aceitou só essas medidas mitigadoras e compensatórias? Por causa disso, disso e disso. Nossos técnicos, exponham, por favor, o que a gente considera. Nós consideramos que as medidas apresentadas não chegam à metade do que deveriam. E eles explicam. O que nós fazemos? Vamos colocar mais medidas ou não? Os nossos técnicos aqui já definiram algumas. Aí você dá 15 dias para pensar. Recomendo que adote essas medidas sob pena de eu ir em juízo discutir. É assim, gente. 15 dias. Falou não, o que você faz? Entra com a ação civil pública a causa de pedido, insuficiência das medidas mitigadoras e compensatórias. Veja, é todo dia isso aí. Isso é o dia a dia. Você não pode determinar? Então veja, pessoal, tudo que acontece na esfera administrativa, o Ministério Público discute e joga para o juízo decidir. É o que você está fazendo, é o curso que você está fazendo. Ministério Público e Magistratura. Então tudo acaba caindo na tua mão. Sabe quando não cai na mão do juiz? Quando nós resolvemos, por exemplo, num TAC. Aí resolve no inquérito civil. Mas ainda temos um problema, né? Porque feito o TAC, se o cara não cumprir, o que você tem que fazer? Vai executar o título e vai em juízo. Então, veja, é a vida inteira isso aí. Por isso que, né, você fala, puxa, por que eu tenho que saber tanto licenciamento e o AIA, né, avaliação de impactos ambientais? Porque cai na tua mão toda hora isso aí. Tem jeito. Embora tudo isso aconteça na esfera administrativa, é você que acompanha. E vamos lembrar, né, pessoal? Feito o estudo do impacto ambiental, você tem que produzir o RIMA. Então, o EIA traz necessariamente o RIMA. O RIMA, pessoal, que é o relatório de impacto ambiental, está no artigo 9º e 11 dessa resolução CONAMA 0186, o RIMA é um espelho do EIA, né? É como se você pudesse fazer assim, palavras simples, é uma cópia simplificada do estudo do impacto ambiental. Porque o EIA é muito técnico, né? E o RIMA ele é mais simples.
O que o RIMA tem de especial? Ele pega, por exemplo, um estudo ambiental lá, imagina um laudo que foi feito de 60 folhas, profundo, ele tira toda a profundidade técnica e traz apenas um preâmbulo, um questionamento, o que é que você está discutindo, e traz mais a conclusão. Então o RIMA, pessoal, ele é voltado mais para a pessoa que não é técnica, para ela entender. Já o EIA já é voltado para pessoas técnicas, porque tem lá discussão de geologia, aí a mesma gente que lida com 20 anos com isso, a gente não consegue entender muita coisa, né? Já consegue entender alguma, mas sempre você está lendo o estudo de impacto ambiental com um técnico ao seu lado. Inclusive, quando a gente vai fazer manifestação na ação, a gente pede para o técnico simplificar em 3 laudas aquela confusão de 300 folhas. Porque não adianta você fazer uma coisa muito rebuscada. Então você faz uma coisa mais simples, junta as 300 folhas, mas aí o nosso técnico faz, né, um resumo mais simples em 3 laudas, por exemplo, e aí você apresenta e juridicamente você discute aquela questão. É assim que funciona, porque a gente não tem conhecimento técnico. Então, na verdade, você sobrevive na mão dos técnicos também. Entendemos isso, pessoal? Então, aí está o EIA-RIMA. Só para você ter uma ideia, né? Só para a gente daqui trazer uma... Quando eu cheguei no meio ambiente aqui em São Paulo, o primeiro EIA-RIMA que caiu na minha mão foi o do Rodoanel, o primeiro trecho, imagina. Para quem não sabe, né? Todo mundo acho que conhece o Rodoanel, mas é um anel viário de 160 quilômetros que rodeia São Paulo. Então, cada 40 quilômetros, mais ou menos, é um trecho, né? Nós temos 4 trechos. Eu peguei o primeiro. Quanto que você acha que tinha de EIA? Qual o tamanho do EIA, você acha? Então, o EIA tinha 60 volumes de 200 folhas, 12 mil páginas, e mais 10 volumes de anexo. Então, chuta. Quanto que você tem? Então, eram 70 volumes de 200 folhas. Quanto que dá? 14 mil páginas. E o RIMA tinha o quê? Umas 2 mil folhas, 1.500 folhas. Bem resumido, né? Então, veja, você não consegue pegar... Como é que um promotor vai pegar, sentar e pegar 14 mil folhas e falar, sei, que sei? Você vai ficar até a outra encarnação e não vai entender nada. Não, e outra coisa, não é só um técnico que entende. Você não tem um técnico só lendo o EIA-RIMA, você tem 10 às vezes. Cada um lendo a sua parte. Porque você tem laudos de geologia, que envolve biologia, você tem coisas que envolvem ar atmosférico, então você tem que ter mais de um técnico fazendo para você. E eles mesmos não têm conhecimento integral assim. Você vê que não é fácil. E olha só, esse estudo ambiental da primeira fase levou 1 ano e meio para ser feito. 1 ano e meio com mais de 100 técnicos. Imagina como se gasta. Helicóptero. Sabe como é que é o acompanhamento e monitoramento? Ele era feito assim, uma auditoria a cada 6 meses, auditoria por empresa especializada, internacional, e levantamento fotográfico a cada 60 dias, apresentando o estágio da obra. É um negócio assim. Então veja que o cara quer escapar do EIA-RIMA que nem um louco. Ele faz de tudo para ele não cair aqui, ó. Por quê? Porque gasta pra cacete. O que ele não quer na vida é cair na bola da direita, que não falei pra você. Ele quer escapar de todo jeito. Ele quer fazer um estudo de menor amplitude. Então, mas aí sabe o que acontece às vezes? Ele dá informação falsa. Por isso que você tem que ter técnicos bons para pegar, às vezes, alguma falsidade. Ele vai minimizando as coisas, minimizando o impacto. E de vez em quando você só descobre lá na frente. Então tem mais isso, né? Porque ele quer fugir do EIA-RIMA. Bom, você entendeu então. Esse é o segundo instrumento, pessoal. Está no artigo 9º, 3º, que é isso aqui. E ao final de tudo isto, como eu falei para você, 8, então ele vai merecer as licenças ambientais. As licenças ambientais, que é o último item, elas estão no artigo 8º e 18 da Resolução CONAMA 23797. Então, esta é a legislação, presta atenção, ó, Resolução CONAMA. Esta é a legislação federal sobre o assunto. Então, ela diz que eu tenho licença prévia
que a gente chama de LP, licença de instalação, que a gente chama de LI, e licença de operação, que nós chamamos de LO. Só que pode vir na sua prova licença de funcionamento, é a mesma coisa. Licença de operação e licença de funcionamento. E aí o artigo 8º, inciso 1º, o 8º, inciso 2º e o 8º, inciso 3º, eles vão definir para você cada uma delas. Então ele fala, olha, a licença prévia, que é a primeira, serve para quê? Serve para dar a viabilidade ambiental do empreendimento. Então a primeira é esta aqui. O teu empreendimento é viável. Só que o que acontece na maioria das vezes? Ele fala, viável é, mas para instalar precisa fazer, e o precisa fazer às vezes são 10, 12, 15 itens. Por isto que ele tem que pôr um prazo para você atender esses itens. Então diz a nossa legislação que o prazo de uma licença prévia não pode superar 5 anos. Então ele diz, o empreendimento é viável, mas muitas vezes ele estabelece condições. Para que você possa instalar, você vai ter ainda que fazer isto. Ele avalia quanto tempo você precisa para cumprir essas condições. A lei chama condicionantes, então ele impõe um prazo. Ele pode, por exemplo, te dar um prazo de 2 anos. Você fala, e se eu não cumprir? Prorroga. E se não cumprir? Prorroga. E se não cumprir? Prorroga até 5. Não pode passar de 5. Se você não cumprir no prazo máximo, o processo reinicia do zero. Se você cumprir as condições da prévia, ele te dá de instalação. Ele fala, pode instalar. E eu vou te dar o prazo de... Então a lei vem e fala, a licença de instalação não pode passar de 6 anos. Então, de acordo com o projeto que você apresentou, que lá vai estar, é um projeto executivo, eu vou levar tanto para fazer isso, tanto para fazer aquilo, tanto para fazer aquilo, ele te dá um pouquinho mais do prazo que você assinalou e fala, te dou 3 anos para você instalar. Você fala, não consegui instalar em 3, te dou mais 4. Não consegui, mais 5. Não consegui, pela última vez, 1 ano, 6. Cumpra ou vai no 0, lá atrás. Então lembre-se, hein? A primeira e a segunda, se você não cumprir no prazo máximo, você retorna ao início. É claro que você pode aproveitar alguma informação que deu, mas se a lei for mais rigorosa, você entra num novo processo de licenciamento. E se você cumpriu tudo, ele te dá a última. Esta é a licença para você realmente funcionar, e o artigo 18, inciso 3º, ele diz, vai de 4 a 10 anos. Então, nenhuma licença ambiental é definitiva. A licença de operação ela tem um prazo máximo de 4 a 10. Aí eu falei para você, ontem eu já tinha falado isto, 3 licenças a resolução indica. Mas quando você chegou, olha, vou dar um exemplo, porque aqui em São Paulo aí não é diferente. São Paulo, pessoal, mesmo no estado e no município, são as 3. LP, LI, LO só. São Paulo opera igualzinho isso aí. Só que quando cheguei no Rio de Janeiro, olha que interessante, ó. O decreto estadual 44.820/2014. Então, vou pôr do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um decreto estadual 44.820/2014. Então, olha as licenças ambientais que eles criaram. Prévia instalação, operação simplificada, prévia de instalação. Então, ele tem prévia LP, instalação LI, licença de operação LO, licença ambiental simplificada LAS, licença prévia de instalação LPI, licença de instalação de operação LIO, licença ambiental de recuperação LAR. Ele criou um monte de licença. Eu tenho até a letra H. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 licenças diferentes. Então, veja, o que eu quero que você entenda é que às vezes você cai num estado, por exemplo, que ele tem um outro regime na concessão de licença.
A prévia instalação operação sempre aparece, mas às vezes aparecem outras. Então é bom dar uma olhadinha, né? Quando você vai fazer concurso no estado, quais são as licenças que ele pede. Vai que ele pede na sua prova. Então, a resolução CONAMA 237, ela estabelece apenas 3. Mas nada impede que você, na sua legislação estadual ou municipal, você coloque outras. Então, veja, primeira pergunta, pessoal. Os estados e municípios podem mexer nos prazos de licença? A resposta é sim, mas não pode aumentar. Porque se a legislação federal não pode passar de 5, como é que você vai pôr 6 aqui? Aula de competência, de novo, que eu falei para você. A legislação estadual municipal não pode violar a legislação federal. Se a federal está dizendo que a primeira não pode passar de 5, nenhuma legislação no Brasil vai poder pôr 6, 7. Então aqui não pode passar de 5, aqui não pode passar de 6, e aqui... Então você pode diminuir, pode ter um estado que... Olha, eu estou aqui lembrando de uma aula que eu dei no Paraná uns 2 anos e meio, 3 atrás. Só vou falar de orelhada aqui, pode ser que tenha mudado, mas salvo engano a licença prévia lá, ela não podia passar de 2 anos. Salvo engano no Paraná é assim. É que faz 2 anos e meio que eu dei uma aula para o Ministério Público de lá, uma prova. E eu não sei hoje como é que seria. Então pode ter mudado, hein, gente, tá? Mas eu lembro que há 2 anos e meio, 3, quando eu dei, eu fiz um reta final de uma prova do Paraná. Eu lembro que a prévia de instalação deles devia ser 2 ou 3 anos, acho. Então diminuir pode, não pode aumentar. Beleza? Então nós vamos ao intervalo e voltamos para finalizar.